abençoado, porque você tem Jesus na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a dançar nessa noite como um ato profético. Você vai dançar na presença do Senhor. Quando disser para a direita, você vai para a direita. Quando disser para a esquerda, você vai para a esquerda. Quando disser para frente, você vai para frente. E quando nós dissermos para trás, você vai para trás. E esse ato profético faz querer dizer que por onde você for e por todos os lados, você é uma bênção. Você será abençoado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Com suas palmas. Adora o Senhor.
você pode aplaudir ao Senhor, celebrando ao nosso Deus, amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Filho de Deus, boa noite, paz seja convosco. Nós vamos, antes da palavra, nós vamos fazer uma oração pela vida da nossa irmã Eusébia e família, pela passagem do Rafael. A irmã está aí, já está ali. Eu queria que você orasse pela sua vida, como hoje nós fizemos pela manhã. Oramos por ela e pela família, pelos amigos, para que Deus dê o conforto e o consolo em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, que poderoso Pai, neste momento nós oramos pela vida da tua serva, a nossa irmã Eusébia, com toda a sua família, seus filhos, para que o Senhor abençoe com a tua unção, o Senhor que é Espírito Consolador, venha consolar neste momento a tua serva, venha consolar a sua família, venha consolar meu pai, os amigos, parentes, conhecidos que conviveram com Rafael. Em nome de Jesus, palavras ao Pai não podem e talvez não consiga dar o conforto, a esperança, a força que a tua serva precisa, mas o teu poder, porque o Senhor é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente em momentos de angústia. E a tua palavra nos ensina que há tempo de chorar, tempo de prantear. E ontem foi tempo de prantear. Senhor, em nome de Jesus, dê-lhes força para superar, para lembrar, meu Deus, somente dos momentos felizes que tiveram, para que a lembrança do Rafael na nossa mente fique somente aquilo que de feliz, de alegre, que passamos em nome de Jesus. Nós pedimos, porque sabemos que o Senhor é aquele que pode dar a força, pode dar aquilo que precisamos para superar aquilo que muitos acham insuperável, porque o Senhor está acima de tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, nós vamos passar um testemunho, né? Aí eu queria que você pudesse. Hoje nós vamos de milagre. Hoje vamos de milagres da fé. Uma história muito interessante, porque nós conseguimos localizar todas as pessoas que estavam envolvidas com a história dessa moça de mais de 20 anos atrás. Então, o médico que diagnosticou, o avô que socorreu, felizmente ainda era vivo, nós conseguimos localizar todo mundo para contar exatamente pra gente o que foi que aconteceu com a Simone. Vamos lá ver. Vamos lá, a história da Simone. Vai. Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Simone vive aqui e escreveu para nós contando a sua história. Ela se considera testemunha viva de um milagre. Uma bela jovem de 15 anos, ativa e completamente normal. Eu estudava, fazia a 7ª série e eu comecei a sentir dificuldade a andar, dificuldade para escrever, dificuldade para comer o lanche da escola. Foi assim que tudo começou. Quase morri afogada. Parei no hospital porque eu não tive forças para bater os braços na água. A menina foi a vários médicos, mas o primeiro diagnóstico foi um grande engano. Olha, mãe, totalmente psicológico. A separação dos pais faz com que o corpo dela reaja de maneiras diversas. Eles achavam que eu queria chamar a atenção. Rapidamente, tudo foi ficando mais difícil. Simone já não conseguia mais nem mesmo pentear os cabelos. Num desfile de 7 de setembro, como porta-bandeira, desmaiou na avenida por não suportar o peso. Até que, finalmente, um outro médico fez o diagnóstico. Diagnosticou a miastenia graves pseudoparalítica.
Doutora, essa moça, Simone Andrade, não foi sua paciente, mas foi o senhor quem fez o diagnóstico. Ela de verdade tinha essa doença? Tinha, eu me lembro bem dela. Era uma moça, era até parente de um colega, e ela tinha sintomas já evidentes da doença quando eu a atendi. E fizemos o diagnóstico, e tenho a impressão de ela ter feito o acompanhamento, o tratamento em outra cidade. Para fechar o diagnóstico, foram pedidos a Simone 2 exames. Um raio-x do tórax, que confirmou que realmente ela tinha um aumento do timo, e uma eletroneuromiografia, que foi compatível com miastenia gravis. A miastenia gravis é uma doença do músculo, uma doença autoimune, uma doença de autoagressão à barreira. Existe uma pequena barreira entre o nervo e o músculo, que nós chamamos de junção neuromuscular. A miastenia é uma doença em que existe uma dificuldade exatamente nesse ponto de transmissão do impulso do nervo para o músculo. Alguns músculos são mais frequentemente afetados, principalmente os movimentos dos olhos, às vezes o movimento de fala e deglutição e movimentos da região proximal das extremidades. Mas numa forma mais avançada, em alguns casos, toda a musculatura, inclusive a musculatura do pescoço, também pode estar afetada. Em pouco tempo, Simone perdeu a força do corpo todo. Seu estado era dramático. Não andava, não falava, língua para fora da boca. O pescoço não tinha sustentação. A parte de alimentação é o que mais dói, porque eu sempre comi bastante, eu sempre fui uma pessoa que minha mãe batia sopa no liquidificador, colocava com colherinha assim na lateral da minha boca, porque a minha língua ficava para fora e era difícil deglutir, sabe? Então eu tinha medo de engasgar. E a minha mãe muitas vezes pegava seringa, colocava sopa na seringa e colocava no cantinho da minha boca. Então, comer pra mim foi ruim, foi a pior parte, assim, foi muito difícil. Simone, como é que você se comunicava com a sua mãe? Então, como eu não tinha movimentos, era difícil. Às vezes eu tentava emitir som, mas eu não tinha força. Filha, a mamãe vai cuidar de você agora. Eu vou abrir seus olhos. Então, a minha mãe, quando vinha falar comigo, ela erguia minhas pálpebras e grudava com fita adesiva. E pelo olhar, a gente se falava. Filha, tá tudo bem com você, filha? Na tentativa de reverter o quadro de Simone, os médicos decidiram retirar o timo. O timo é uma glândula situada no tórax, na frente dos pulmões, e faz parte do sistema imunológico. Tem uma função protetora importante na infância e atrofia na idade adulta. Mas a cirurgia não trouxe o resultado esperado. Estava na casa da avó e ela foi me levar para fazer um exame. Estava o meu tio e o meu avô e a minha irmã. E conforme eu entrei no carro, eu tive a primeira parada cardiorrespiratória. Então eu caí para baixo do assento do carro. E o meu tio foi lá e me puxou. E eu queria falar que estava faltando ar, mas eu já estava sem ar. Então eu falei com a minha irmã sobre os sinais. Eu fiz ar para ela. Eu queria estar com falta de ar, ela fez assim com o dedo. Aí eu não pensei 2 vezes. Aí fiz a respiração dela. Pra poder salvar a vida dela. Porque eu tava desesperada daquele jeito, se debatendo. A única coisa que deu na minha cabeça foi pôr minha boca nela, salvar a vida dela. Eu saí feito doido na rua, e buzinando pra cá e buzinando pra lá. Entrei ali por baixo do viaduto, saí na Consolação e fui embora. O senhor em algum momento achou que fosse perder sua neta naquele dia? Não, naturalmente. Naturalmente que sim. Já fazia 1 ano e meio que Simone tinha saído da escola, perdido os amigos e se tornar uma pessoa completamente dependente. Diante dessa situação desesperadora, um dia a avó de Simone chegou na casa dela acompanhada de uma irmã da igreja. Foi Deus que me deslocou de algum lugar para que eu viesse, porque Deus tem um ministério na tua vida. E olhe,
quero que você faça um voto com Deus. Quero que leia a Bíblia durante 7 dias no Salmo 91. Se você estiver me ouvindo e estiver disposta a ter esse acordo com Deus, esse desafio de Deus com fé, você vai movimentar alguma coisa do teu corpo. Eu juntei todas as forças que eu pude e movimentei o dedinho da minha mão, mas bem pouco. Foi aí que ela teve a confirmação de que eu estava prestando bem atenção no desafio da fé. Simone e a mãe começaram então a cumprir o prometido. Simone tinha que ler em voz alta, mas ela já não conseguia falar. Elas repetiram aquela rotina em todos os dias que se seguiram, até que chegou o 6º dia. Ela me colocava numa cadeirinha. Ela arrumava meu pescoço, né, para ter posição, porque eu tinha o pescoço caído, eu não tinha sustentabilidade no pescoço. Colocava a Bíblia num lugarzinho onde eu pudesse alcançar com as vistas. Grudava as minhas pálpebras para cima. E eu comecei a ler, Madalena. Era assim que eu falava. Né? Mas a minha mãe entendia que era aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu comecei a ler. No 6º dia, eu piorei. Aí eu tive pedi para Deus, né? Falei, Deus, se é para viver assim, sofrendo, vendo meu irmão correndo no quintal, vendo a minha irmã indo para a escola, perdi os amigos, ficava travada numa cama, me leva embora, né? Leva eu daqui. Para onde vai minha fé? Para onde vai escoar pelo ralo? Vai acabar tudo? Não pode ser Deus. Me ouve, né? Me ajuda, por favor. Aí eu comecei a ler a Bíblia naquele jeito horrível de falar, que todo miastênico tem esse problema. E quando eu estava numa parte que é pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés. Então eu comecei a sentir um fogo dos pés e foi subindo, foi subindo, foi subindo. Quando subiu aqui pela cabeça, eu senti como se alguma coisa tivesse catado assim o meu couro cabeludo e arrancado. Nesse momento, Madalena, os meus olhos estavam presos com 2 fitas crepe. Daí em diante, a fita bateu. E eu percebi que ali Deus havia me curado. Porque daquele texto em diante, daquela palavra em diante, eu li tudo como se eu estivesse falando com você agora. Normalmente, senti minhas pernas, senti os meus braços, eu não tinha mais o pescoço mole, eu voltei. É claro que a gente fica dolorida, porque 1 ano e pouco, né, meia. Então, mas eu voltei normal. Qual foi a reação de sua mãe? Choramos. A gente chorou bastante. Dali em diante, eu sou essa Simone. Ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Que muitos são chamados, poucos os escolhidos. E acho que Deus me escolheu. No dia seguinte, Simone voltou ao médico, caminhando com suas próprias pernas. Que surpresa! Estou espantada. Que recuperação, hein? Mas olha, você deve tomar muito cuidado. Você não vai poder nunca engravidar. Aí de lá pra cá, graças a Deus, ela ficou boa. Eu não vou mentir, sabe, Madalena? Ela não sabe disso. Eu estou falando agora. Os médicos me passaram um remédio, eu tinha que dar para ela. E na bula, ele falou, olha, ela vai ter que fazer o hemograma de 15 em 15 dias, porque ele consome os glóbulos vermelhos. Ela pode ser que tenha uma leucemia se não cuidar. Eu joguei no lixo. Eu não fiz. A senhora não deu remédio? Não dei.
Por isso que eu falo, eu sei o que eu fiz. Aí mandaram levar ela também nas clínicas para fazer a radioterapia. Eu fui, chegou nas clínicas, tinha que pôr ela na cadeira de rodas, porque ela não andava direito. Aí chegou lá, tinha duas na frente dela. E eu falava, meu coração falava, não faz, não faz, não faz. Aquilo era tão forte que eu não consegui ficar lá. Eu vim embora com ela. A senhora não fez a radioterapia? Não fiz, eu não fiz. Tanto quanto a minha mãe ficou sabendo, ela falou, filha, se tiver consequência, você vai sentir remorso pro resto da sua vida. Mas dentro de mim falava, você não faz isso. Você não vai sentir. E eu falava, filha, eu nunca mais, quando ela ficou boa, eu falei, eu nunca mais vou ver você desse jeito. Certeza, foi pela fé. Porque já não tinha mais nada. Nem médico, cirurgia, mais nada. Aí como eu já usei a minha fé e sei que Deus comigo eu falei, quer saber? Eu vou engravidar. E eu engravidei e o médico dos médicos me deu um filho lindo. Aliás, 2 vezes. 2 vezes. O Lucas, que hoje tem 21, e o Bruno César, que hoje tem 11. Eu falo que eles são as minhas joias e eu sou o porta-joias. Deus me emprestou e eu tomo conta deles hoje. A senhora acha que o que aconteceu com ela foi um milagre? Foi. Foi. Foi um milagre. Bem, foi milagre. Você acredita em milagre? Eu acredito. Eu vi a Simone. A Simone nunca mais tomou remédio. A Simone nunca mais fez nada. E a Simone tá aí, mãe de 2 filhos grandes e nunca mais teve absolutamente nada. Muito bem. Um abraço, Madalena. Até mais. Até a próxima. Se nós cremos, ele faz. Já é a 6ª vez que eu assisto esse testemunho e todas as vezes que eu assisto eu fico emocionado. E eu não sou muito assim de assistir o programa do Ratinho, né? Não sou muito de assistir. Mas, de repente, na semana liguei a televisão, caçando alguma coisa, estava na hora que a irmã chegou na casa, assim, então, parece que a avó chegou com a irmã da igreja e pediu para ela ler o Salmo 91, 7 dias. Aí eu parei e fiquei vendo até o final. Aí eu fui, procurei na rede social, para me ver esse testemunho do princípio ao fim. Aí eu consegui assistir do princípio ao fim. Depois assisti de novo. Aí tentei tirar ele para poder ver se dava para passar, não consegui. Aí eu passei a mensagem para a mãe. Quero agradecer a minha mãe que ela que separou para a gente. Né? Tirou lá da rede social para poder passar a questão nova. Ela viu hoje de manhã e passou o testemunho hoje de manhã para nós. Eu falei isso está encaixando na nossa mensagem da semana, que é a fé. O primeiro segredo da chave da vitória. O primeiro segredo da chave da vitória. Essa aqui é a chave grande, né? Essa aqui é a chave do porteiro. Essa aqui é a chave antiga. Então ela só tem esses 2 dentes. Mas essas chaves mais modernas, ela tem, né? Um monte de dentinho. Eu falei na semana que o pessoal foi embora, que aí o José pegou o Joaquim, né? Com a Amanda e saiu. Eu vim e fechei a igreja. Eles voltaram para fechar o pastor, então nós já vamos embora. E entraram no carro, e agora eu meto a chave na direção da cor, né? Foi questão de toquinho na mão, né? A chave da cor quebrou. Então, quer dizer, aí você tinha que ir embora. Eu vou trabalhar. Mas Deus deu graça que a gente conseguiu, né, um jeito para poder ir embora para casa. Né? E a chave da cor, ela é codificada. Então, quer dizer, isso aí eu tive mais de 100 reais, 130 reais a cópia da chave. Então a gente vê que, foi meu Deus, está dentro da chave da vitória. Né? A chave é codificada, a chave da conta. Né? Mas Deus abençoou que eu consegui ligar ela e ir embora. Né? Com tudo da chave, um pedacinho, e a gente deu para resolver o problema. E eu ouvi esse testemunho e falei, meu Deus, isso vai fazer parte, encaixar bem na mensagem que nós estamos
trazendo na semana do primeiro segredo da chave, que é a fé. Na quarta-feira nós falamos, damos início, e hoje eu vou estar concluindo a mensagem sobre a fé. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2, a partir do 14 até o 26. Tiago, capítulo 2, do 14 até o 26. Quero ser bem objetivo, porque o testemunho já foi uma mensagem para todos nós. Vocês viram o que Deus faz. Eu não procurei assim, não é um testemunho de um programa evangélico, que há muitos programas evangélicos que é sensacionalista, que o pessoal parece que Deus só está na igreja deles. Eles não falam de testemunho porque Jesus operou, não, porque estava nessa igreja, por isso que Deus operou. Então foi um programa do Ratinho, um programa que tem nada a ver com a igreja evangélica. Nada a ver com a igreja evangélica. E eu falei, meu Deus, isso aí é demais para a nossa vida. Porque às vezes você assiste um programa evangélico, eles vão passar um testemunho, eles não passam o testemunho como o Senhor operou aquele milagre em qualquer lugar que a pessoa tiver. O nome de Jesus é mencionado ali, Deus pode operar o milagre. Não só aqui. Nessa igreja aqui, Deus vai fazer o que fez isso aí. E tem alguns que até testemunho mentiroso. Né? Às vezes alguns até testemunho mentiroso para levar pessoas para a igreja. Então eu achei, meu Deus, esse está dentro daquilo que nós estamos tratando. Mas irmãos, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem sensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Então, nesse texto, vocês já viram bem claro, mencionando sobre a fé, que se ela não tem obras, essa fé está morta, inoperante. Eu chamo isso de fé vitoriosa, verdadeira e fé mentirosa e morta. Porque aquela pessoa que tem uma fé de ilusão. O que é uma fé de ilusão? É aquela pessoa que fica iludida com a sua fé. Ela fica iludida, que tem fé, que acredita, e acontecem algumas coisas na sua vida para ver pela fé. Não, igreja, a fé é demonstrada nos momentos mais difíceis da nossa vida.
A fé é demonstrada naquela hora que alguém diz: fulano de tal não vai levantar, não vai superar, não vai suportar, não vai aguentar. E a pessoa, pela fé, aguenta, levanta e realiza. Porque a fé, ela é o seguinte: da fraqueza, ela nos dá força e nos faz poderosos na guerra. A gente se sente poderoso na guerra. A gente se sente uma pessoa, né, que naquele momento que a gente está cercado por todos os lados, desemprego, enfermidade, doença, dificuldade. Qual foi o caso da nossa irmã Eusébia, juntamente com a família, morte na família. E a gente ergue a cabeça e atravessa esse vale da sombra da morte. Não se entrega escondo, mas prossegue a vida. Porque eu também já perdi pessoas na família. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi irmão, perdi minha irmã. Hoje, quando eu conheci a minha irmã, ela foi como a mãe e eu que fiz o culto fúnebre dela. Porque a minha irmã, mas com o final da vida, ela começou na quadrangular, depois começou a ir em tudo quanto é igreja. Vai para a igreja aqui, vai para ali, vai numa aqui, vai para ali. E aí o que acontece? Numa hora dessa, quem é que vem fazer o culto fúnebre? Vai ser um pastor batista, vai ser um pastor da Assembleia, vai ser da Deus e Amor, vai ser da casa de oração, de qual vai ser? Não foi nenhum. E o povo já estava para sair, para ser enterrado. Aí eu fui lá e fiz o culto fúnebre. Ela que foi como uma mãe para mim, porque a minha mãe ficou doente 7 anos, e ela então assumiu a cozinha da casa. Ela me ajudava a fazer os deveres de escola, que a minha mãe não sabia assinar meu nome. Então, quer dizer, Deus me preparou para poder pregar num culto onde eu despedia dela. Que eu despedia dela. Por isso que a gente tem que ter uma raiz em um lugar. Quando você tem raiz, pode ter certeza que tudo vai caminhar. Ontem, quando nós tivemos, foi lá no cemitério da Saudade, que nós despedimos do Rafael, corpo presente. E eu fiquei perdido na cidade, no centro da cidade, uma meia hora para me achar o caminho para mim poder chegar no cemitério da Saudade, porque aquele ladinho lá no centro, eu dificilmente vou pular de lá. A penúltima vez que eu estive lá foi no sepultamento da nossa irmã Lourdes, que é irmã da Maria da Luz. Ó, eu não tenho, sei que tem quase 10 anos isso. Tem quase 10 anos isso. Que eu tive por aquele lado de lá. Então eu não achava a rua que eu seguia por lá na saudade. Mas o Rafael, ele era da nossa igreja, era membro da igreja. E como membro da igreja, na quarta-feira ele teve aqui na igreja. Fosse onde fosse, eu ia lá fazer o culto fúnebre. Só se eu não estivesse em Minas Gerais. Não tivesse, porque eu tivesse um lugar muito distante para me mudar. Despedir pela última vez. Porque a pessoa tem raiz nessa igreja, tem raiz naquela casa. No caso da minha irmã, não. Como ela ficava aqui, ia ali, ia lá, ia lá, ia lá, ia lá. Aí quando faleceu, qual pastor para mim que fazer o culto fúnebre? Não foi nenhum, de igreja nenhuma. Mas pela fé o Senhor me deu força para quê? Para poder dar a palavra, para poder orar naquele momento, para poder pedir a Deus consolo, força, porque despediam da minha irmã mais velha. Porque a fé é isso aí, é esse momento, é essa hora. Eu lembro que a irmã dizendo minha oração e disse: pastor, amanhã eu vou para lá na igreja. Eu disse: essa é a mulher de fé. É a fé que está te segurando aí. Foi a fé que trouxe você até aqui. Que trouxe a Rafael, mesmo Bruno, que é cunhado. Por quê, irmãos? Porque a fé é para ser usada nesses momentos difíceis que estamos cercados por todos os lados. Que as
Porque o dia que a gente deixar a fé esfriar em nossa vida e coração, nós entregamos esse ponto. Porque a fé ela continua na eternidade. A fé ela prevalece na eternidade. Pois há três que continuam: a fé, a esperança e o amor. Então a fé está no primeiro lugar, quando menciona que na eternidade continua a fé. Eu lembro que na palavra que Deus trouxe para nós, ontem eu disse: se Deus colocar o Rafael sentado nesse caixão, o que ele vai dizer? Ele vai dizer para você que não tem Jesus: aceite Ele como Senhor e Salvador. Aquele que está desviado, volte enquanto é tempo, porque a fé continua, porque a alma dele está viva e ele está vendo os dois caminhos agora. Ele está enxergando o caminho que vai para a perdição e a morte eterna e o caminho que vai para a salvação e a vida eterna. Por isso que ele está com os olhos fechados. Quando ele fala assim: feche os teus olhos, concentra-se e pensa naquilo que você quer. Você fecha os olhos e você pensa no carro, na moto, na casa, no sítio, no casamento, na família, na viagem. Você não pensa em coisa ruim. Você pensa nas coisas boas que você quer alcançar, que você quer receber na sua vida. Então você está com os olhos fechados. E quando a gente palestra, o que acontece? Fecha-se os olhos. A gente fecha os olhos para quê? Para que o espiritual se abra. Para que os olhos da alma se abram. Porque você e eu imaginamos é pela alma. Nós sentimos é pela alma. E é o que justamente permanece vivo e vai para o lugar onde os três, junto preparados, onde estavam juntos o corpo, a alma e o espírito. Eu disse: ele agora está vendo o caminho que ele está caminhando. E ele diria isso para nós que estamos aqui, vivos, para nós prosseguir a nossa vida, mas com o Senhor. Prosseguir a nossa vida na presença do Senhor. Prosseguir a nossa vida na casa do Senhor. Prosseguir a nossa vida fazendo a obra do Senhor. Porque tudo isso, irmãos, chama-se fé. Agora, a fé, irmãos, sem obra, ela é morta, é inoperante, como diz aqui no versículo 20. Fique certo, homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante. E no finalzinho, no 26, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E dentro do texto, ele faz o exemplo do próprio Abraão. Vamos lá em Hebreus 11, 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Para que nós possamos ver quais são as obras da fé a seguir, seguindo o exemplo de Abraão. A fé ela tem duas obras, pela qual, praticando-a, fecha-se tudo, conclui tudo em nossa fé. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Então a primeira obra da fé chama-se obediência. Obediência. Porque se não houver obediência à voz de Deus, à direção de Deus, à orientação de Deus, não vai funcionar. E a gente só obedece pela fé, irmãos. Porque se alguém falar, se alguém dar conselho, se alguém direcionar a nossa vida, mesmo sendo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, se não for pela fé, a gente não obedece. Mesmo assim, muitas pessoas, por que muitas pessoas não obedecem à voz de Deus? Porque não tem fé. Porque não acreditam que é Deus que está falando. Porque não acreditam que Deus que está dizendo. A Bíblia, igreja,
Vocês observaram que no testemunho a irmã não orou não. Não pôs a mão na cabeça dela, não expulsou o demônio, não orou para ela ser curada, não fez nada, só falou assim: faz um compromisso comigo. Lê o Salmo 91, 7 dias. Porque o 7 é o número de Deus. É o número total, representa o número de Deus. O número 7. Por isso nós temos campanhas de 7 orações, correntes de 7 orações, a cartela que está aí com você, e quem não tem nós vamos entregar, ela tem 7 chaves. Porque o número 7 representa o número de Deus, número completo. E ali vocês observaram que, ao ler o Salmo 91, 7 dias direto, lendo a palavra, comendo a palavra, no sexto, ela piorou. Talvez seria para quê? Para desistir. Para alguém falar que não está adiantando nada. Para alguém falar, ela pediu você ler a Bíblia, mas não tem. Está piorando, está ficando pior. Porque o inimigo, no momento que ele percebe que a vitória está chegando, que a bênção está vindo, que a realização de Deus está manifestando, que a porta está se abrindo, ele tenta parecer que a gente está sendo derrotado, que não está adiantando nada. Qual é uma arma forte do inimigo contra as pessoas, o ser humano e nós que estamos na igreja evangélica? É colocar dúvida. Dúvida. Ele é mestre disso, de colocar dúvida. Dúvida. Ele fez isso lá com Eva. O que ele colocou? Dúvida. Ah, o Senhor não precisa comer esse fruto aqui, do conhecimento do bem e do mal, é porque ele quer que você seja igual a ele. Mas se vocês comerem, não vai acontecer aí, eu comi, não. Deu nada. Aí ele foi lá e comeu. Com Jesus, ele usou a mesma estratégia. Quando ele viu que Jesus fisicamente estava com fome, ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras transformar em pães. E ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. De toda a palavra que sai da tua boca. Então nós vimos que a palavra de Deus, ela é alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Vocês observaram que a jovem foi curada lendo a palavra. Na 7ª leitura, quando ela estava lendo, pisará o leãozinho e a asna, cacará o pés ao leãozinho e a serpente. Os pés começou a fumegar. O fogo de Deus começou a queimar o seu corpo. E foi chegando até a cabeça, como ela disse, que parece que arrancou. E a partir dali, as pálpebras dela, que era colar, bateu e a mãe tirou, pronto, a cura aí. Olha a cura acontecendo. Por isso que ler a Bíblia, igreja, fortalece. É unção, é poder. Vai ter muitas pessoas que às vezes têm Bíblia, mas só traz para a igreja e depois põe lá na prateleira, põe lá na estante, mas lê mesmo, a pessoa não lê a Bíblia, a palavra de Deus. E em cima dos ensinamentos nossos, nós colocamos que para vencer as 3 fases da vida cristã é preciso orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Porque uma coisa que pode destruir o ser humano chama-se. Então, se a gente não lê a palavra, nós não temos conhecimento. A gente não chega ao conhecimento. Inclusive, alguns que estão lendo a Bíblia, quando começou essa quarentena, e aí eu dei a dica e alguns começaram a ler. 1 João, 1 e 2 Pedro, Tiago. Depois nós fomos lá para Provérbios. Aliás, leu o livro de Atos, porque a Grande Belo Horizonte leu o livro de Atos e é Provérbios. E atualmente, alguns disseram para mim: já terminei Provérbios. Eu disse: agora é o Evangelho segundo Mateus.
Evangelho segundo Mateus. Para que a pessoa possa sentir agora a chegada do Filho de Deus, do Filho do Homem, né? A chegada do Filho do Homem, que dentro do Evangelho foi levado ao Filho de Deus, o Cristo. O Cristo. Porque a palavra de Deus nos dá e nos traz o invisível. Então, a primeira obra da fé que temos que praticar chama-se obediência. E qual é a segunda obra da fé? Aí mesmo em Hebreus 11, 17 até 19 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aquele que se tinha dito, Isaac será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também futuramente o recobrou. Então Abraão, quando Deus lhe pediu Isaac, Deus pediu assim: Abraão, eu quero algo que você tem, que você vai oferecer para mim. Pede o que o Senhor quiser, tudo é grande do Senhor. Mas o amor de Abraão tinha se voltado todo para Isaac. Isaac significa riso. Abraão, se olhar para a cara dele, estava rindo o tempo todo. Nós vamos reganhar ainda. Entendeu? Porque era o filho da promessa. Mas de repente Deus falou: eu quero Isaac. O quê? Eu quero Isaac. Não, eu quero Isaac. E Abraão teve que caminhar 3 dias, 3 noites, para chegar lá, nas terras de Moriá, para oferecer Isaac. Porque ele tinha que caminhar consciente, ele tinha que caminhar sabendo o que estava fazendo, ele precisava caminhar obedecendo a voz de Deus. Não podia ser uma coisa assim, de supetão, de emoção, de entusiasmo, não. Tinha que ser uma coisa consciente que ele estava fazendo. E ele foi lá e ofereceu Isaac. Num certo momento, Isaac disse: pai, eu carrego a lenha, o senhor carrega o cutelo e o fogo. Aonde está o animal não pôr sobre o altar? Aí que ele chama o nome de Jeová Jiré, que quer dizer o Senhor proverá. E ele estava mesmo para oferecê-lo. Colocou Isaac sobre a lenha, sobre o altar. Quando ele levanta o cutelo, o Senhor dá um grito lá nos céus: Abraão, não faça nenhum ao teu filho, porque agora sei que você me obedece, que você me ama. E quando ele desamarra Isaac de sobre o altar e olha do lado, está ali o cordeiro agarrado nos galhos de uma moita. Ele vai lá e pega o cordeiro, que tipifica Jesus, e oferece a sua vontade. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele esperava, como na esperança, ser pai de muitas nações. Ser como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar, a sua descendência. Porque ele acreditava. Por isso ele foi chamado o pai da fé, o amigo de Deus. Então, nesta noite, ó irmãos, se você quer uma fé que funcione, uma fé que, no segredo da chave, vai funcionar, então tenha fé com obras. Obras. Mas pastor, qual é a obra? Carregar um saco-cimento? Não. A obra é: obedeça a Deus acima de tudo. Primeira obra. Segundo, ame a Deus acima de tudo. Que quando perguntaram para Jesus qual é o maior e principal mandamento, Jesus disse: ouve, ó povos, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E segundo, o próximo como a ti mesmo. Porque o amor a Deus deve estar acima de tudo, até na nossa própria vida. Até na nossa própria vida. Por isso que, quando você vê a história
vivo até morrer, mas não negou a sua fé. Por quê? Porque o seu amor, a sua obediência a Deus estava acima da sua própria vida. Às vezes alguém fala, eu não consigo entender por que as pessoas que mais pregaram, que mais fizeram, discípulos de Jesus, apóstolos, como diz que Pedro morreu e foi crucificado de cabeça para baixo. Alguém fala, mas por quê? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a vida para eles estava abaixo do amor de Deus. A vida deles era menos do que o amor a Deus. Por isso que eles eram capazes de morrer numa arena, sendo jogados para eles. Na arena, no Coliseu, né? Onde os romanos colocavam aquelas charretes, né? Puxavam aquelas lâminas nas rodas e colocavam eles lá para correr. E aí eles corriam, aquele pessoal, né? Vinha aquelas charretes e passavam as lâminas e cortando eles até morrer. Sabe por quê? Porque eles amavam a Deus acima de tudo. Eles queriam que eles negassem o nome de Jesus, que negassem a palavra de Deus, que negassem a existência do Senhor. Por isso que eles tiveram morte também. Porque eles amaram a Deus acima de tudo, acima da própria vida. Da própria vida. E concluindo essa palavra, igreja, quero dizer o seguinte: o primeiro segredo da chave, por isso que é a fé. Porque os outros segredos, que são mais cinco segredos, são puxados pela fé. E sem a fé você não vai seguir os segredos da chave. E a sua chave só vai ser simplesmente uma chavinha na sua mão, pendurada no pescoço. Você apenas colocou na caixa de oração escrito alguma coisa, mas a porta dele vai continuar fechada. Mas se pela fé você obedecer, guardar aquilo que Deus está te dizendo e te orientando, que vai te orientar através da palavra nesta corrente. Porque o próximo segredo é a obediência. O próximo segredo que eu vou pregar quarta-feira e próximo domingo é a obediência. É a obediência ao Senhor. É a obediência à palavra do Senhor. Mas para obedecer tem que ser pela fé. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração, e eu te agradeço. Agradeço ao Pai pela vida de cada pessoa. Te louvo, Senhor, neste momento, porque a fé é o combustível que nos move. Pela fé, ó Pai, que nós estamos aqui. É pela fé que vamos participar da ceia do Senhor, que vamos comer o pão, que vamos tomar o cálice. É pela fé, ó Pai, que nós iremos, ó Deus, sentir que dentro de nós o suco da videira é o teu sangue. Dentro de nós o pão é o teu corpo. E assim, ó Deus, nós tomamos posse de toda a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre aquilo pela qual nós estamos fazendo. Deus abençoe cada pessoa que estão ouvindo esta mensagem e que vão ouvir esta mensagem através das redes sociais. Que a tua fé cresça, fortaleça